Bom, vamos. Então, acho que agora a gente já pode começar. Primeiro, só me apresentar. Eu sou Camila, sócia de compliance do escritório. Aqui hoje eu estou muito feliz de ter o Vicente, que é diretor de compliance, risco, governança e compliance da Copel. A Thalita, que é a gerente de compliance da Amage. A ideia aqui é trazer eles aqui justamente para falar um pouquinho da experiência deles com o Vicente com o Proética e a Thalita com o selo Mais Integridade do mapa. Primeiro eu vou passar uma apresentaçãozinha super rápida aqui, só para a gente mostrar o que a gente tem hoje, tanto de selo quanto de certificação disponível, e aí para discutir um pouquinho sobre o assunto. E depois, assim, são 15 minutos de apresentação e depois a gente vai passar para o bate-papo com o Vicente e com a Thalita. Então, assim, convido todo mundo a mandar mensagem no chat, acho que é uma super oportunidade aí, a gente já vai estar trocando, estava conversando agora com o Vicente e com a Thalita, então acho que é uma super oportunidade de a gente para trocar experiência, contar até um pouquinho do que vocês têm, aproveitar aí o Vicente já, enfim, já tem alguns anos aí de proética e de experiência, então assim, trocar essa ideia eu acho que é legal aqui e rico até, enfim, quem tem experiência com ISO também, para trazer para a gente. A Thalita tem experiências com ISO, não na Amage, mas assim, ela tem experiência com ISO ainda, então assim, é legal a gente trazer um pouquinho isso para discussão, tá? Então agora eu vou projetar essa apresentaçãozinha breve aqui para vocês. Deixa eu só organizar aqui. O que a gente... E aí, acho que a ideia desse evento, ela surgiu muito por conta de uma demanda crescente aqui que a gente tem visto no escritório com relação a interesse de clientes, com relação tanto às certificações quanto aos selos. E eu acho que isso muito vem por conta da maturidade dos programas sendo desenvolvidos, né? Acho que depois da lei anticorrupção, a gente teve aquele primeiro boom de necessidade de um programa de compliance, e aí isso foi se desenvolvendo até que, enfim, os programas agora, de fato, estão realmente maduros a ponto de conseguir certificações e selos diferentes. Eu acho que eu sou, assim, eu estava até pensando quando a gente estava fazendo, eu acho que eu sou uma grande defensora tanto dos selos quanto das certificações. Acho que os benefícios, assim, são muito claros, né? Então, você tem, acho que o principal deles é ter um efeito perante terceiros, e aí a gente está falando de terceiros como um todo, né? Desde parceiros comerciais, clientes enfim, que a empresa eventualmente tenha, perante as autoridades, né? Eu acho que isso é um ponto, é claro, não é garantia de que você, enfim, eventualmente numa negociação com uma autoridade você vai conseguir a pontuação máxima em relação ao programa de compliance, mas com certeza eu acho que o fato de você ter um selo vai te ajudar nessa negociação. O contraponto que sempre se faz, e aí eu acho que assim, ele é menor perto dos benefícios que eu vejo aqui em relação a isso, é o fato de que, claro, que isso não vai garantir que a empresa não tenha nenhum problema de corrupção, não tenha nenhum problema de fraude, mas assim, acho que com certeza os benefícios eles superam isso. O que a gente tem hoje em relação, especialmente às certificações, tá? Acho que primeiro eu queria trazer a ISO, que eu acho que ela tem uma pegada mais internacional. Então, assim, vai depender muito do cliente, talvez faça mais sentido ter uma ISO. Então, se a gente está falando de uma empresa multinacional, acho que o pessoal lá de fora tende a entender, às vezes, mais a ISO. É claro que o Proética vem tendo também um reconhecimento internacional, isso está assim, isso tá amadurecendo ao longo dos anos, mas com certeza acho que para as pessoas lá fora a ISO talvez seja a que eles mais entendem, né? A gente começou, assim, focado no tema de compliance, né? A gente começou aí com a 19.600, que aí era uma que começou lá em 2014, e ela teve muito reconhecimento, porque vários acordos de leniência exigiam que as empresas, elas sim, ficassem é, aderentes a essa ISO, sendo que ela não era certificada, era uma mera diretriz, o que, enfim, tornava isso um pouquinho mais difícil. E aí, ano passado, veio uma nova, que é a nova 19.600, que é a 37.301, e essa sim é certificável. O que é uma boa notícia, porque eu acho que dá uma segurança maior aí para as empresas, mas, de toda forma, a gente viu um movimento aí das autoridades. Quando sai
a 37.001, que agora, na verdade, nos acordos eles estão passando a exigir a 37.001, inclusive em acordos com a CGU, tá? O que é bem curioso aqui. Qual a diferença, então, no final das contas, da 37.001, que saiu em 16, e da 37.301? Basicamente, a 37.001 ela vai focar em suborno. A 37.301 ela é mais geral, então ela é sobre sistemas de gerenciamento de programa de compliance. Então, você pode ter tanto a parte de, enfim, compliance ambiental, tributário, compliance, enfim, anticorrupção. Você pode, a gama é um pouco maior, e a 37.001 ela realmente é focada nas questões de suborno, e aí não abarca, eles deixam isso muito claro já na ISO, ela não vai abarcar fraude, ela não vai abarcar lavagem de dinheiro, práticas anticompetitivas, então, assim, ela é realmente focada em suborno, e aqui eles deixam até um sentido mais amplo de suborno, né, tanto o suborno no âmbito de agentes públicos, quanto também no âmbito privado, tá? Eu acho que, assim, de toda forma, vale falar que, não só as ISOs, né, mas eu acho que o Proética e os outros selos, ainda que a empresa não tenha interesse hoje em obter um selo, uma certificação, eu acho que eles são ótimos guias para implementar um programa de compliance, para fazer uma análise de risco. Então, assim, é legal dar uma lida nelas. A ISO, claro, ela tem um custozinho, que é um custo pequeno para se adquirir cada uma delas, mas, assim, é interessante você ter isso e checar seu programa regularmente, justamente para ver se ele tem aderência a essas certificações. Por último, eu só queria trazer duas ISOs que, enfim, também tocam, de certa forma, o tema. É a 37.002, que ela é só sobre canal de denúncia. Ela ainda é uma diretriz, né, na mesma linha da 19.600, e ela, enfim, acho que não tem ainda ninguém está conversando muito sobre ela, mas acho que vale acompanhar e vale entender um pouquinho melhor sobre o assunto. E a 37.008, que é só sobre investigação. A 37.001 e a 37.301, elas tocam esses assuntos, tanto de canal de denúncia, como investigação, independência com relação ao assunto. Então, assim, eu diria que elas são complementares. E aí, finalmente, só em relação à ISO, questão de prazo. O prazo são 3 anos, e aí você tem um prazo, e a depender, enfim, do teu tamanho, você vai ter a manutenção aí que é feita pelas certificadoras, e depois você renova essa ISO, e o que a gente sabe é que muitas vezes nessa renovação é que a empresa acaba não conseguindo uma nova certificação. Em relação especificamente ao Proética, as inscrições desse ano ainda não abriram, imagino que elas, enfim, talvez o Vicente tenha aí um side information que a gente não sabe, mas imagino que elas vão abrir lá para outubro desse ano. Aqui a gente tem um processo que você tem a fase de habilitação, que é uma fase bem mais objetiva, né? Desde que, enfim, a empresa não pode estar cadastrada no SEIS, no SENEP, a empresa não pode estar cumprindo um acordo de leniência, e depois você vai para uma análise mais específica do programa de compliance, e aí você tem 2 documentos que precisam ser preenchidos, que é a análise de perfil e o questionário de avaliação. Isso tudo é justamente para cruzar, né? Porque a análise de perfil é um critério mais objetivo, em que você fala, enfim, quantidade de funcionários, faturamento, se a empresa tá listada na bolsa, se ela não está. Ela vai nisso justamente para cruzar com o questionário de avaliação, que é a parte que fala do programa de compliance. Então, assim, empresas de pequeno porte, com faturamento mais baixo, não faz sentido ter uma área de compliance com 10 pessoas. Então, assim, é justamente para isso, para dar essa medida que o selo exige esses 2 documentos, né? Em relação à pontuação e como é que funciona, isso. Você tem que ter, para você conseguir o selo, você tem que atingir no mínimo 70 pontos. E no final das contas, você tem grandes blocos, né, de assuntos, então, comprometimento com a alta administração, a parte toda de canal de denúncia, treinamentos, então você tem grandes blocos, e no mínimo você tem que atingir 40% aí em cada um dos pilares. De acordo com a CGU, até fez um levantamento que, de acordo com ela, algumas das causas de reprovação vêm de programas que, enfim, são internacionais e acabam não tendo uma tropicalização adequada. Quando, enfim, a empresa já passa por uma avaliação do Proética e tem recomendações que, enfim, não tiveram o tempo necessário para maturação, isso é uma das causas de reprovação. E também
obrigações e, enfim, responsabilidades que são muito genéricas. Às vezes, assim, não está claro qual é a função da pessoa de compliance, ou não está claro como é que vai funcionar no detalhe se houver uma denúncia. Então, essas são algumas das causas aí que a CGU tem visto aí para fins de reprovação. Em relação às novidades que aconteceram aí, vamos esperar o edital desse ano para ver como ele vem, mas a gente teve uma mudança aí de pontuação, né? A gente tem o canal de denúncia, ele perdeu 5 pontos e isso foi para riscos e monitoramento. Deixou de ser desclassificatório, que era um critério até objetivo, a questão dos treinamentos. Claro, ela continua com os pontos que eles tinham antes, que eram 15 pontos, mas isso deixou de ser um critério desclassificatório. E aí, só acho que vale, a gente vai ver também isso no selo Mais Integridade. E o selo Infra Mais também é a questão das revogações. Eles colocam hoje um critério bem, assim, aberto para se houver qualquer tipo de questão de ética que possa, enfim, ferir de alguma forma a empresa, isso pode ser uma hipótese de revogação do selo. Então, é algo bem interessante aí que a gente achou importante pontuar para vocês. Em relação ao selo Mais Integridade, ele é um selo, enfim, que é concedido pelo MAPA. Ele é focado, né? Não é muito focado, ele é focado em empresas do agronegócio e empresas no ramo pecuário. Aqui, ele é claro, a gente vamos falando de nível de maturidade, né? Ele não é um selo relativamente novo, diferente do Proética, que já vem com mais tempo. Então, assim, as empresas a gente está vendo que elas estão começando a aderir mais a esse selo. Esse selo, sim, está com a inscrição aberta. Ele tem uma pegada um pouco diferente do Proética. Eu acho que, assim, hoje o Proética ele vai num nível de detalhe ainda maior. A Thalita pode falar um pouquinho também sobre isso. Ele vai num nível de detalhe, assim, ele é mais geral em relação a isso, mas ele já tem uma pegada mais de sustentabilidade. É claro, não é aquele ESG que a gente está acostumado agora a ver, mas, assim, ele já passa por esses assuntos. Então, eles têm uma preocupação com a parte ambiental, eles têm uma preocupação com a parte social. São critérios mais objetivos, de certidões negativas, de declarações da própria empresa, mas eu acho que já é uma vertente nova aí que a gente está vendo em relação a esses selos que estão sendo desenvolvidos, né? Renovação, ele também tem uma renovação relativamente simples. Você tem o primeiro ano, que, enfim, você tem uma questão mais robusta aí de documentação que você precisa apresentar, mas nos anos seguintes, aí por mais 2 anos, você tem critérios mais objetivos de volumetria, de certidões, então é algo relativamente mais tranquilo de você conseguir aí também enfim, por 3 anos seguidos, e aí depois sim você volta para a exigência mais macro, né? Revogação também, a gente gostaria de reforçar aqui que eles colocam uma coisa que eu achei curiosa, que é se houver qualquer tipo de denúncia uma denúncia criminal em relação a administradores da companhia, isso pode ser uma causa de revogação. E aí eu já puxo o gancho para o do selo Inframais. E aí o critério aqui ainda é mais amplo, né? Existe uma possibilidade de revogação no caso de uma mera investigação em relação enfim, a um administrador da companhia, à própria companhia. Então, é um critério aí mais amplo. Com relação ao selo Infra Mais, o público-alvo aqui, ele realmente, aí que a gente é bem afunilado, a gente está falando de empresas no ramo rodoviário e aqui que tem contratos com a administração pública, então a gente está falando de concessionária de rodovias, né? A gente está falando de empresas que, enfim, participaram enfim, contratos de engenharia para a construção de rodovias, então é focado para esse público. Tanto é assim que um dos requisitos é que se apresente, né, o contrato com a administração pública. Isso tem que ter sido nos últimos 5 anos. Eu acho que por conta disso, é claro que a gente ainda não tem uma aderência tão forte quanto os outros selos, então você tem aí um número ainda pequeno de empresas, mas as inscrições também já estão abertas e terminam aí nesse mês. Da mesma forma que o selo Mais Integridade, ele também tem esse enfoque aí de sustentabilidade, na mesma linha que o selo
mais integridade, então ele pede algumas certidões, ele pede algumas declarações da própria companhia. E uma coisa curiosa que eu acho que vale falar, e de certa forma, eu imagino que tanto o selo do mapa quanto o próprio Proética também façam isso, mas esse aqui ele deixa até mais explícito que ele faz, é que ainda que a empresa tenha, enfim, conseguido aí a pontuação necessária para conseguir o selo, antes de fato premiar a empresa, eles fazem uma diligência prévia ao resultado, onde eles oficiam uma série de autoridades, então Tribunal de Contas, CGU, Ministério Público, justamente para entender se existe qualquer tipo de processo, investigação que seja desabonador em relação à empresa ou os próprios administradores que possam impedir aquela empresa de conseguir o selo. Então, é algo interessante porque isso só acontece, e a forma como eles estão colocando, né, essa etapa, ela só acontece no final. Então, assim, a empresa participou de todo o processo e, mesmo assim, ela ainda vai passar por essa nova etapa. Acho que a ideia aqui, eu sei que eu prometi aqui ficar em 15 minutos, então, assim, é só para passar de forma geral pelos selos que a gente tem. É, eu vou até parar de apresentar aqui, para colocar, para passar a palavra para o Vicente e para a Thalita. Acho que agora a ideia é, fiquem à vontade para mandar, eu não consegui ver se tem pergunta já no chat, mas fiquem à vontade para mandar perguntas no chat. Mas acho que a primeira pergunta que eu tenho para os dois é por que, para o Vicente, por que o Proética, e para a Thalita, por que o selo mais integridade, até para dar uma ajuda aí para os clientes que estão na dúvida de qual conseguir, né? Thalita, por favor, quer Oi, começar? bom dia. Bom, o porquê, acho que tanto o selo quanto a certificação, eles são muito importantes porque você tem um carimbo externo, você tem uma avaliação externa para mostrar que você está ali no caminho, né? Que o teu programa de compliance e de integridade, as tuas evidências, mostrar para a alta direção e para os próprios funcionários o valor, né, desse compromisso. Então, ter ali uma validação externa sempre é de grande valia e realmente faz com que a empresa ganhe, né, musculatura em relação aos investidores, essa demonstração para as partes interessadas, a própria, né, sociedade, os clientes, os fornecedores, né, desse compromisso e desse reforço, né, desse pilar de transparência e governança que é tão importante. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. Obrigado pelo convite, Camila. Muito feliz de estar participando com vocês aqui. Acho que, né, concordo plenamente com o que a Thalita apontou aqui, são, né, uma possibilidade da empresa também se autoavaliar quando participa desses processos. Tem que entender que é um processo, no nosso caso aqui foi de longo prazo, né? Então, acho que desde 2015 a gente estava tentando, e o porquê do Proética? Primeiro ele ser da própria CGU, né, que por si só é uma autoridade, já que já tem esse viés de foco no compliance, e em programas de integridade, eles vêm aperfeiçoando toda a metodologia. Então, além da própria CGU, são outras 8 instituições que fazem a avaliação, é um comitê. Então, isso nos fez também, né, além do Instituto Etos, Ministério da Economia, a SEBRAE, a CNI, então são vários outros ambientes de governança, órgãos que fazem essa avaliação neste comitê. Então, acho que isso e todo o histórico do Proética nos fez aí, nos últimos anos, batalhar para a obtenção do selo. Vamos lá, já vou passar para as perguntas que a gente tem aqui no chat. Uma das perguntas é se eu imagino que seja no selo InfraMais, se outras concessionárias também poderiam aderir a esse selo do Ministério da Infraestrutura, e a resposta é não ainda. Realmente é focado em quem presta serviços aí no âmbito rodoviário, então imagino que possa ter um movimento até disso mudar, até porque isso parte de uma iniciativa do Ministério da Infraestrutura justamente para combate à corrupção de uma forma geral, mas eu acho que assim, como vários dos casos de Lava Jato começaram nessa indústria, né, então acho que
acho que vem dessa necessidade. Então, vamos ver aí, vamos acompanhar como o Ministério da Infraestrutura se porta em relação ao tema. Uma outra pergunta que eu vi aqui também é a questão dos relatórios, que eu acho que é um negócio bem legal de falar, né? As empresas que não são aprovadas, eu acho que isso é super importante falar, as empresas que não são aprovadas, elas não são expostas, tá? Então, você não tem, ninguém vai saber que você, enfim, tentou o Proética, ou tentou o selo Mais Integridade, ou outro, e você não conseguiu. Acho que vão aparecer são aquelas que venceram. Então, assim, o relatório da Copel, por exemplo, está lá no site, vocês podem acompanhar e entender como foi o processo para o Vicente conseguir, quais são os critérios que a própria Copel adota, e eu acho que é um negócio legal até para, de novo, também como material para avaliar o programa de integridade, né? Aí, Thalita, eu queria fazer uma outra pergunta também sobre, e aí entrando também na ISO, porque a Thalita tem uma super experiência com ISO, acho que a ideia, e eu sei que você participou de toda a parte da AMAGE aí, justamente de submeter a documentação para o selo Mais Integridade, como é que você vê a questão da burocracia? Porque eu acho que isso também é uma dificuldade, né? Se você acha que enfim, algo mais burocrático, se acha que é alguma coisa relativamente tranquila, quanto tempo demorou aí para vocês conseguirem montar todo o pacote de documentação para submeter? Bom, o compliance, eu falo que a cada 3 meses nós passamos por essas diversas auditorias. Então, a área de compliance precisa estar com as evidências, né, toda a informação documentada dos indicadores já ali perto, né, já na mão. Quando a gente submeteu ao selo Mais Integridade, ele tem, né, os blocos que falam sobre as informações do canal de denúncia, sobre sustentabilidade, as certidões. Então, nós demoramos, assim, mais ou menos uns 3 meses para poder fazer toda a junção dessa documentação. E como a gente submete a documentação para o comitê gestor do selo, também tem o período de avaliação, né, dos documentos. Então, algumas evidências, algumas questões são bem particulares do próprio agronegócio, da própria empresa, que a gente também continua ali no período tirando dúvidas desse comitê gestor, né? Então, simples quando você tem já um programa estruturado, por exemplo, no caso da MAGE, né, a gente reuniu essas evidências, é um volume bastante grande quando você fala de treinamentos, quando fala dos indicadores em relação ao canal de denúncia, as formas de comunicação e disseminação, né, da cultura de integridade. Então, a gente usa também diversos canais dentro da companhia, e submeter isso para este comitê, então, é um processo que leva mesmo esse tempo de apreciação dos documentos, né? Acho que, puxando um pouco em relação à ISO, a diferença, né, do selo, né, você conseguir um selo e você conseguir uma certificação, é porque você tem, nessa parte de certificação, auditores externos, né, de organismos acreditados que vão até a empresa, e a depender do porte, pode ficar 1 ou 2 semanas, que vão fazer entrevistas, vão analisar ali no detalhe mesmo a documentação, com evidências, tem entrevista com a alta direção, tem entrevista com o conselho, então ela é mais aprofundada neste sentido. E os selos é uma análise documental, né? Então você tem a oportunidade ali de tirar dúvidas um pouco mais técnicas, mas você não passa ali por um escrutínio de auditores que podem te certificar em relação a essa padronização, que a ISO é um organismo de padronização internacional, né? Então tem essa diferença. Às vezes os documentos que eu vou submeter para o selo Mais Integridade é diferente do que eu vou submeter para o Proética, né, que entra mais ali no detalhe, né, das evidências. Tá claro, Thalita. E aí, eu acho que a gente já respondeu algumas das perguntas que geram sobre a dúvida do precisamos submeter documentos? Então, a resposta é sim, tanto para o Mais Integridade
para o Proética, você precisa sim submeter uma documentação aí. É legal dar uma olhada, óbvio, vocês não vão conseguir olhar no detalhe a documentação em relação a cada uma das empresas, mas lá no próprio site você já tem o relatório e aí eles vão comentando assim, a companhia tem isso, sim, não, ou não, por quê? Qual é o problema aqui deles considerarem um não aqui? E aí, acho que só responder uma pergunta aqui com relação a questões criminais. Sim, no do mapa, uma das certidões é com relação a crime tributário, que eu sei que foi uma das perguntas aqui que tinham. Partindo para uma pergunta agora para o Vicente, e específico realmente ao Proética, já que a companhia Copel vem se preparando aí para o Proética já há bastante tempo, né? Tem um programa super robusto aí, bem reconhecido. O que você acha que mudou no programa da Copel nos últimos anos? O que você acha que teve de novidade aí do próprio Proética aí para a companhia, enfim, exigências que surgiram ao longo dessas últimas rodadas? Em Camila, acho que até é importante a gente ressaltar, né? O risco também de participar e, que nem você falou, tomar ou não. Às vezes faz parte do processo de amadurecimento, né? Isso a gente viveu aqui. Como eu mencionei, a gente optou pelo Proética por os fatores que já mencionados. A gente vai agora, já está trabalhando em paralelo, além da renovação do selo Proética, na certificação do ISO também. Mas o que aconteceu? Era anual, de 2015 até 2017, era anual. Daí, 2018 e 2019 em frente, virou bianual. E a gente achou que essa mudança, esse ajuste na metodologia do Proética, né, pela CGU, pelo Ethos, ali, pelo comitê como um todo, ajudou as empresas a se organizarem e se estruturarem melhor. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. Então, quando a gente vai participando dos ciclos, a gente participou de 3 ciclos antes de obter efetivamente o Proética. Primeira percepção é que o feedback do comitê, com todos esses institutos, nesses relatórios que vêm para a companhia, é muito positivo. A gente vê isso como um processo natural de crescimento. Mas é difícil você acreditar, obviamente, só se a empresa já está estruturada, já passou por outros processos, né, que ajudaram ela a amadurecer o programa de integridade. Mas, como a legislação mesmo que você mencionou na tua introdução, a lei anticorrupção, no nosso caso aqui, a lei das estatais também, regras da CVM e SEC, porque também temos ações listadas. Então, acho que isso tudo ajuda no ambiente de evolução. Então, nesse passo de 15 a 17, a gente realmente não entrou, mas nos ajudou muito a evoluir e a estruturar os pilares de integridade, com avaliação de risco. A gente atualizou a nossa metodologia. Hoje é um trabalho muito robusto, em que a gente faz, no benchmark, as empresas de grande porte do Brasil nos procuram. Então, acho que vai passando por um processo de amadurecimento natural. E a partir do momento que a gente obteve o selo, né, no primeiro ciclo foi 18 e 19, a gente percebeu de um ano para o outro que, além de todas a documentação, ali, todo o escrutínio que já é feito, eles fazem exigências adicionais para quem já tem. Então, digamos assim, o sarrafo vai aumentando. Isso nos impulsiona também a continuar nessa evolução, né? Não dá para parar, não dá para estacionar. A gente percebe isso na metodologia deles. Quem já está tem outros desafios, sabe? Então, acho que esses são os grandes pontos que eu queria ressaltar aqui em relação a essa metodologia deles. Então, os desafios para obter e depois para manter. E eu acho que esse é um ponto até importante, porque que é legal da empresa avaliar, né? É o fato de que tudo bem, a Copel tentou alguns anos, até porque ainda não estava com o programa maduro e tudo mais, e aí foi tentando aí melhorar o programa até conseguir. Só que aí, no momento que você consegue, você expõe a companhia, né? Porque ali está ali o selo, consegui aquele ano. E como o Vicente falou, né? Se o critério está subindo cada vez mais, você perdeu no ano seguinte, a pergunta vem, por que você perdeu, né? Então, assim, é algo para se pensar, né, Vicente? Sim, é super desafiador, é sensível, né? E aí é uma questão cultural também, né? As empresas daí internalizam isso, né? Você comemora com diretoria, com board, com conselho, quando você obtém isso tudo, você divulga para o mercado, você fica exposto, mas uma exposição positiva, né? E aí você tem que tomar uma série de cuidados e adicionar mecanismos de defesa, de red flags aí, na avaliação de riscos, na avaliação de controle interno, né? A gente aqui tem auditoria externa também, então acho que tudo isso
vai criando esse ambiente cultural para a gente sempre, né, uma busca por tentar manter o programa de integridade atualizado, robusto, né, e protegido. Essa é a grande luta aí, de todos nós. Eu vou deixar essa pergunta para você, Vicente, que é indicado tentar o selo mesmo não estando com um programa 100% estruturado? Eu acho que sim, É o que a gente fez. A gente não começa a correr né, treinar, fazer uma corrida de, sei lá, uma meia maratona aí de 21 quilômetros, tentando correr os 21 quilômetros, né? Tem que começar correndo 5, correndo 10. Eu acho que essa é a forma de encarar esse ponto, com os riscos, né? Isso que a gente já mencionou, de quando obter os desafios posteriores, mas você tentar, não estando 100%, você vai conseguir esse feedback do próprio, no caso ali né, do comitê que analisa o Proética, você vai ter um feedback com um relatório de pontos que você já tem que atacar, te ajuda. Eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que, na minha opinião, vale a pena, e é o que a gente fez aqui. Eu acho que o pessoal também está concordando. E é justamente isso, né? É legal para começar a avaliar teu programa. Enfim, colocar o pezinho ali na água para testar. É importante isso, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para a Thalita também com relação aí mais especificamente ao selo Mais Integridade. E eu queria entender, assim, o quanto de esforço precisou interno aí para um convencimento com relação ao selo, e aí a gente, pensando aí no selo Mais Integridade, a diferença com Proética é essa pegada de sustentabilidade, que talvez seja algo que seja muito interessante para as empresas do agronegócio, né? Assim, porque várias vezes o que a gente escuta de cliente mas isso tem custo. E isso é uma verdade, isso vai ter custo porque eventualmente a empresa vai precisar ser preparada, a empresa vai precisar sofrer mudanças nos controles e tudo mais. Então, assim, queria entender com você se foi a questão da sustentabilidade, o que que foi, por que partiu, para onde partiu essa escolha, se teve um processo aí interno de difícil convencimento ou foi algo relativamente tranquilo. A grande, assim, eu estou há 6 meses na MAGE e o grande conforto que eu tenho é esse engajamento da alta direção e da liderança para esses temas. Acho que seguir sem esse apoio, o compliance, ele vira para inglês ver, ele é um enxugador de gelo. A MAGE, ela é totalmente comprometida, né, com o tema de sustentabilidade. A gente acabou de ganhar grandes certificações, entramos no CDP, e a decisão de né, pegar o selo, nós conseguimos a primeira vez já na 3ª edição, que foi em 2020, agora em 2021, que foi a 4ª edição. Então, foi natural para nós buscarmos, claro, né, essa validação e essa participação de um organismo externo para poder avaliar o programa de compliance. O compliance na MAGE, ele existe desde 2017, está dentro da diretoria de ESG. Então, pegando a parte de sustentabilidade, pelos nossos compromissos, né, principalmente com o meio ambiente, foi a parte, assim, que a gente, posso falar, nadou de braçada, porque o selo, ele pede ali qual é o programa sustentável da companhia, né, e a relação ao compliance, a gente foi fortificando, né, fortalecendo os nossos controles, o programa até o ano passado tinha dentro da mesma cadeira auditoria e compliance. Então, a minha vinda foi para poder reforçar o pilar da governança na companhia e este compromisso, até puxando ali o que o Vicente falou, né, não tem como ter conformismo, né, no compliance, nesse tema de riscos. Hoje a gente está né, evoluindo junto com a sociedade, o compliance deixou de ser ali um tema reativo, né? Só porque fez o acordo de mileniência, eu vou atrás ali de uma melhoria de processo, o só porque. E as próprias empresas e as partes interessadas, os bancos, a comunidade, os fornecedores, já entenderam que é a sustentabilidade no negócio mesmo. Hoje mesmo as empresas menores que
que se inscreverem e conseguirem o selo Mais Integridade ou Proética, eles vão fazer diferença para serem contratados pelas grandes, né? Porque as grandes estão olhando isso. Então, assim, faz parte, eu acho que é um super incentivo começar com os selos, realmente colocar ali à prova a gestão, mostrar para a alta liderança que, ó, não sou eu que estou falando que precisa aumentar o budget. Olha aí, né? A gente quer crescer, nós É um precisamos ótimo estar aí no ponto esse, patamar. Thalita. É esse eu acho que, olha, quem está falando que eu preciso aumentar o budget, e esse é um dos critérios, né, tanto para o Proética quanto para o, enfim, para o selo Mais Integridade, é justamente olhar para a área de compliance. É olhar para isso e falar assim, e aí, ela tem os recursos necessários para seguir? Então, vamos olhar o faturamento dela, quanto é que ela precisa de pessoal, quanto ela precisa de budget para fazer tudo, né? Então, acho que é legal realmente dar uma força aí. Acho que é uma outra visão para quem está aqui pensando nisso, dar um reforço aí daquilo que às vezes internamente só fica falando, precisa de mais budget, precisa de mais pessoal. E aí tem alguém que fala assim, não sou eu que estou falando, não, é aqui, ó, tá aqui, a gente talvez não tenha conseguido selo por causa, e esse ser um dos itens, né? E quando você vai até para o conselho de administração, é muito claro, assim, é importante a maturidade dos conselheiros. Uma vez eu ouvi de um grande conselheiro de uma estatal, falou assim, Thalita, no conselho, o compliance não vai para o balanço da empresa o quanto que o compliance conseguiu mitigar os riscos que a gente conseguiu, que a empresa não passou por conta, né, dos controles de compliance, né? Então, não vai para o balanço tudo aquilo que o compliance conseguiu proteger e prevenir, mitigar os riscos. Então, essa questão do budget realmente é super importante, o engajamento da alta direção e conselho é o que realmente vai dar o tom. Eu acho que esse negócio do comprometimento da alta administração é curioso, porque só quem trabalha no dia a dia com o programa de compliance entende como, de fato, isso não pode ser da boca para fora, porque vai precisar. E essa é uma hora que isso é testado, né? Eu queria fazer uma outra pergunta para o Vicente, que é veterano aí no Proética, que é a seguinte, a gente até na hora que eu estava com a apresentação, a gente colocou ali o crescimento aí, tanto no interesse de inscritos, quanto no número. É claro que aquela apresentação ali os números, na verdade, são do outro ano, né? Não é desse último do 2021. Mas você vê realmente um crescimento aí na quantidade de empresas inscritas nos últimos anos, e eu acho que também teve nesse ano um crescimento aí nas empresas que de fato ganharam, né? Se eu não me engano, foram 60 e poucas empresas que ganharam esse ano, comparado com o outro ano, acho que é 30, 20, acho que teve um salto Sim. aí bem... Foi isso, Vicente? É isso? 26 para 67. É muita coisa, é muita coisa. E aí queria ver com você o que você acha que mudou aí já, você como veterano. Em Camila, o que eu acho? Assim, primeiro, o fato de ter a mudança para bianual. Eu acho que isso, primeiro, tem o período de inscrição é amplo, né? Então, acho que ficaram quatro meses, ficou prazo de abertura de inscrição, então é um prazo amplo também. O selo sendo bianual reforça. E aí vem todo o esforço das empresas, né? Isso que a Thalita mencionou, o custo de ter um programa versus os malefícios de um programa mal estruturado, né? Que é imensurável. E aí as empresas foram mudando o mindset, mudando a forma de pensar e ressaltando a importância desse tipo de selo, né? De instituições sérias que avaliam a empresa e fazem um diagnóstico do teu programa, né? Então, acho que esse é o primeiro. É o interesse, efetivamente, a publicidade e a relevância que ganhou o selo Proética Natural, né? A CGU reforçando toda a divulgação. Período de inscrição amplo de abertura. E essa alteração, então, no ciclo lá 18, 19, 26 empresas, para 67 agora no ciclo 20 e 21, eu acho que nos focos ali das grandes, médias e pequenas empresas também, que em todos os campos teve essa ampliação. Então, eu acho que reforça o interesse, mas também a gente percebe que a metodologia, foram muito mais inscritos. A metodologia, como eu falo, todos que já estavam forçaram para subir o sarrafo para que eles permanecessem,
e naturalmente as empresas também estão nesse ciclo de amadurecimento, né? Acho que toda essa legislação empurrando as grandes empresas, eu acho que é um pouco de ciclo natural. A gente não vê também assim uma fixação da CGU, do Instituto, não, a gente tem que manter o número ou diminuir o número. Não, eu acho que quanto mais procurado, os critérios, as notas, as pontuações nos 6 pilares, compromisso, administração, políticas e procedimentos, comunicação e treinamento, canal de denúncia e remediação, análise de risco e transparência e responsabilidade, se a empresa comprovar que atinge a pontuação, ela vai obter, né? Como a gente falou também na outra pergunta, se eventualmente no ano você não entrou, muitas empresas que não entraram agora, por mais que tenha essa ampliação no número, já estão trabalhando para evoluir para o próximo ciclo. Então, acho que é um processo natural de crescimento mesmo, de autoavaliação, de avaliação externa que as empresas estão procurando. Então, eu vejo como uma certa naturalidade. E acho que 2 pontos a mais, assim, que eu reforçaria. O que a gente vem aumentando, junto com o interesse, né? As consultorias dando treinamento, escritórios dando treinamento, esse bate-papo aqui é um treinamento. O benchmark que as empresas procuram entre elas. Então, por exemplo, no ano que a gente não entrou, a gente viu lá as 26 empresas que estavam, vamos conversar com pelo menos 5. A gente procurou os especialistas das respectivas áreas, os diretores, gerentes, e vamos conversar com essa turma, o que eles estão fazendo. Então, acho que essa conexão aí, esse aumento de procura natural. Eu vejo assim, não sei se faz sentido, mas é o que a gente viveu aqui também. Eu acho que sim, também. Eu acho que o negócio de mudar o período, com certeza, foi um grande fator, assim, porque a gente viu nos clientes do escritório, porque era desesperador, né? Porque você ganhava, mas você já tinha submetido, então, assim, parecia que você estava sempre enxugando o gelo. E aí Então, eles mudaram isso justamente para resolver esse problema. Um ano, desculpa interromper, Camila, mas um ano parece muito tempo, mas para você atualizar um programa de integridade, mudar suas políticas, sei lá, contratar, fazer alguma coisa que é pouquíssimo tempo, né? É o período que você tem de Você não tem nem adaptação. budget para isso, né? Exatamente, não tem que previsto no convencer, teu orçamento. tem que buscar orçamento para isso, é difícil, dependendo. Acho que a mudança foi muito boa. E aí, a gente quer só puxar um pouco agora saindo um pouco do Proética, e aí não sei o quanto tem pessoas aqui que estão pensando em ISO. Me fala, e você comentou aqui um pouquinho de que a Copel está pensando nisso. Eu acho que, sim, queria te perguntar qual que eventualmente a Copel está pensando e por que vocês estão pensando em ISO agora? Sim, a gente já vinha pensando no último ano também, né? A gente vem trabalhando, só que a gente não quis, como a gente já mencionou, a gente não pode correr o risco de focar muita energia e orçamento, etc., e equipe, né? Recursos, todos vivemos esse dilema dos recursos limitados. Então, a gente sempre, como a gente teve essa busca pelo Proética, pelo histórico, etc., a gente quer manter, a gente trabalhou para conseguir, a gente quer manter. E veio, né, no último ano, nesse ano, a gente veio trazendo essa reflexão, né? A gente está pensando no ISO 37301, que é o mais geral, que faz mais sentido para a gente. Então, acho que virou até meta da equipe, né, da equipe aqui da diretoria de compliance. Então, acho realmente agora é uma nova fase que a gente já entrou, e é uma fase que a gente vai realmente buscar, né? Eu acho que a própria Thalita, como especialista, a gente já cochichou aí no começo do evento, a gente vai fazer um benchmark com ela para aperfeiçoar. A gente já tem muito estudo aqui interno feito, né? A gente já está com ações acontecendo, mas a gente vai agora, esse ano, vai virar o objetivo principal. Acho que por 2 pontos que foram mencionados na tua fala também, Camila. Primeiro, a Copel é uma empresa listada tanto no Brasil como nos Estados Unidos, então, por mais que a grande maioria do volume de ações negociadas em bolsa seja no Brasil, temos lá, né, todas as regras da SEC que a gente tem que obedecer e tal. E o ISO traz essa certificação internacional que você mencionou, né? Então, esse é um ponto. E outro ponto, eu acho que daí, já, né, sendo bem transparente, a gente já tendo o Proética e conseguindo o ISO, eu acho que a gente fica realmente aí uma possibilidade de divulgação, imagem para a companhia, acho que só agrega, né? E de novo, não ter entre aspas, aí, a vergonha ou o constrangimento de tentar e buscar e aperfeiçoar. Se não conseguir, vamos tentar no que vem de novo. E assim é a vida, né? A gente vai
a gente entende isso como um processo natural de evolução e de aperfeiçoamento. Não tem que ter vergonha e constrangimento de falar sobre isso. Eu também acho, eu acho que é isso. E às vezes, porque como tem alguns critérios que são muito objetivos, e às vezes eu acho que tem uma dificuldade até no prático, algumas coisas eu acho que assim, são muito, assim, é binário, tem ou não tem, quando na verdade não, a gente sabe que na vida real ela não é assim. Então, não conseguir às vezes não significa que o seu programa não é bom, significa que você não atendeu aqueles requisitos do Proética, do ISO. E sabe o que eu acho, Camila? Isso a gente vê também, porque, por exemplo, aqui a Thalita mencionou questões ambientais, o CDP, por exemplo, agora, se a gente usar questões mais de sustentabilidade, né? Então, quando o ISO da B3 utiliza hoje o CDP. Então, a gente vê que as coisas começam a se cruzar, né? Isso para a questão ESG, etc. Para a questão de integridade, com certeza, muito do que a gente já faz para o Proética vai ser aproveitado para a certificação do Com ISO. certeza. Né? Então, acho que essa aqui é uma oportunidade de crescimento. Thalita, vou aproveitar a sua experiência agora, porque eu acabei, como eu não tinha muito tempo para falar sobre isso, eu acho que vale até, assim, você que sabe tudo, contar, eu acho que um pouquinho, gente, só para contar que quando eu convidei a Thalita, ela falou assim, não, Camila, tudo bem, eu falo sobre o selo Mais Integridade, mas assim, o que eu sei mesmo é isso. Eu falei, então ótimo, porque isso a gente quer falar também. Mas, assim, contar um pouquinho de como funciona o processo da ISO, que é um pouco diferente, enfim, do Proética, do selo Mais Integridade. A gente tem, enfim, as acreditadoras, como é que funciona a manutenção, as visitas em loco. Conta um pouquinho, eu sei que você já falou um pouquinho sobre ele, mas, assim, só para a empresa entender o que ela está vendo aí de processo que vai acontecer, quanto tempo dura isso, acho que é importante também falar que tem um período aí enfim, de amadurecimento desse processo como um todo. Tá. Bom, a minha primeira experiência de certificar foi com uma empresa de infraestrutura na ISO 37001, né? E foi uma decisão voluntária da companhia. Para adequar os processos, a gente contratou uma consultoria, né? Até, inclusive, foi ali da delegação brasileira da própria ABNT, que é um organismo certificador acreditado. Então, a gente contratou para poder, né, adequar o que faltava, nos ajudar nessa construção e entender conceitualmente, porque a ISO ela fala o que a empresa deve fazer, mas não o como. E o auditor, quando ele vier, ele vai cobrar daquilo que você definiu como, né? Se esse teu como está em linha com o framework que a norma dá. Então, comecei primeiro com a 37001, o certificado por 3 anos, mas todo ano você precisa fazer uma auditoria interna da própria ISO, né, do tema. E o 2021, quando veio a ISO 37301, que é do Programa de Compliance, que é a antiga 19600, uma coisa legal, assim, toda ISO que termina com final 1, ela é certificável. Então, você tem, olha, a certificação do Programa de Compliance, seria também, claro, né, a empresa pode utilizar o programa que tem, contratar, acho que, sei lá, uma consultoria para fazer uma simulação, né, se fosse hoje, né, a auditoria, a gente passaria ou não, e fazer ali os ajustes. E essa do programa de compliance, eu também sou lead implement, eu fiz o curso lá na ABNT, para poder entender, eu fiz de curiosa até para me atualizar, e o processo envolve toda a empresa, pelo que eu entendi. O PDCA ele é bem completo, ela é uma norma que fala bastante de informação documentada, para não ficar ali os famosos personogramas, né, na empresa, alguém com uma posição estratégica vai embora, e aí o processo sai porque está tudo na cabeça da pessoa. Então a ISO ela tem ali um framework que estabelece e formaliza esses processos importantes, e eu acho que uma das cerejas do bolo é análise crítica pela alta direção. Então, os pontos que foram apontados na auditoria interna do framework da ISO, eles são apresentados para a alta direção e para o conselho. Então, isso amarra e faz com que
sempre a empresa procure ali essa melhoria, e mesmo que a certificação dure 3 anos, é importante que a manutenção da certificação seja ali anual, internamente, ou com própria auditoria de organismo acreditado. Ô, Thalita, mas quanto tempo você acha que uma empresa precisa se preparar para uma ISO? Depende assim, do porte. Se for começar do zero, No já caso vi da empresa Copel, que... Thalita. No caso da Copel. Assim, digamos, uma Tô brincando. 4 meses. Não, no máximo 6 meses. Você a tem que Copel, fazer... 15 dias, ela tá pronta. Que bom. Deus te Se ouça. eu fizer assim, um raio-x técnico, né, assim, assim, essa parte, né, da função de compliance com a alta direção, né, essa evidência e esse, assim, o comprometimento, né, tendo essa evidência é importante, assim, para essa auditoria, porque o auditor, ele pega aleatoriamente, ele conversa para saber se essa cultura realmente é disseminada. A questão de, quantos fizeram um treinamento, tá, mas eu quero falar com as pessoas para saber se eles entenderam mesmo, né? Não é só um indicador seco, né? É o quanto que isso faz parte. E não é assim, né? Às vezes eu brinco assim, olha, eu tenho medo dos selos Proética, ou até do Mais Integridade, eu falo assim, porque às vezes são selos temperamentais, né? Se acontece, por exemplo, sai uma mídia, você perde ali o selo. Então, como assim, né? Às vezes é própria fake, ou são processos que depois ficam ali comprovados que não tinha a ver diretamente com a companhia, e ali já te arranha. Então, um pouco com compliance, eu tenho essa sensibilidade, assim, um pouco de medo, mas a gente trabalha exatamente para fortalecer que isso não aconteça. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque foi até aquilo que eu comentei e que chama atenção quando você vai olhar esses editais, é justamente isso, porque eles colocam uma linguagem super genérica para revogar, uma espécie de ameaça, né? Para a revogação do selo, então, assim, qualquer questão ética que eles entendam que possa ferir a empresa, e a gente sabe, assim, no dia a dia, que eventualmente vai ser instaurado um inquérito policial que pode ser que não tenha fundamento algum, e depois isso vai ser arquivado. Mas daí, acho que, assim, o dano para a companhia é muito grave, né? E pode virar notícia, né? Vai virar notícia, né? Vai Uma virar, fake news, uma notícia que vira depois uma fake news, isso pode é. prejudicar. E aí a empresa, assim, o inquérito policial, e aí a empresa vai lá e perde o selo, assim, o dano é muito grande, é muito significativo, são anos de trabalho que você está aí para implementar seu programa, e aí você teve um administrador que, enfim, foi instaurado um inquérito policial, e aí, quando teve uma pergunta justamente sobre ações penais, enfim, com crime tributário, que é algo que a gente sabe hoje, até que no dia a dia do escritório, a gente sabe que acontece isso, justamente que é um instrumento de pressão, às vezes, das autoridades, enfim, oferecer denúncia, instaurar pedidos de instauração de inquérito policial justamente por crimes ambientais, crimes tributários, e aí, no final das contas, isso vai acabar atrapalhando o selo que é relacionado ao programa. Não, e assim, de novo, acho que não é que isso não seja importante, sim, eu acho que é muito relevante, só que a gente tem que tomar um cuidado, porque as variáveis são, assim, é muito sensível, assim, para a companhia, né? Ter essa questão do crime tributário e aí isso já gerar a perda do selo, né? Eu queria fazer só uma última pergunta para vocês dois, e aí, só porque a gente está acabando com o tempo aqui. A ideia aqui é tentar, e como a gente tem muitas empresas aqui talvez interessadas, é o quanto de tempo vocês acham que a equipe de vocês se dedicou a isso e quanto ficaram focadas só nisso para, enfim, seja o selo Mais Integridade, seja o Proética. Quem começa? Pode ser eu? Thalita, quer começar? Por favor. Não, pode ir, por favor. Acho que aqui a Thalita mencionou a primeira ou segunda pergunta dela, que é, né, ali, tendo as informações, a área de compliance já durante o ano trabalhando para armazenar isso e vai organizando toda essa documentação, e isso, o tempo a gente foi estruturando, é bem dizer 3 meses, é um prazo parecido com o que ela mencionou, é o que a gente usa aqui para efetivamente, né, após a abertura do prazo de inscrição, efetivamente responder, implementar e atualizar documentações, certidões e respondendo no sistema todos os itens, né? Acho que esse é o prazo. Mas o principal ponto acho que não está aí, está nesse antes, né? É como você ir organizando, arquivando todas as informações,
No caso do Proética, é muito documental mesmo, né, como foi mencionado. Então, acho que organizar as estruturas. Então, você vai ter que conversar com todas as áreas da empresa, isso a gente estruturou aqui. A gente tem uma equipe relativamente enxuta que coordena todos os outros assuntos, gestão do canal de denúncia, não dá para parar de fazer nada, né? Tem uma equipe de investigação, tem que tocar a vida, mas a gente separa ali, a gente faz aqui também background check de fornecedores, são as mesmas pessoas trabalhando com esses assuntos, né? Mas a gente, dependendo do período, a gente separa algumas pessoas para 2 ou 3 pessoas, não é muita gente, mas já não fazem só isso, mas se dedicam muito a isso, né? Então, acho que com a supervisão do gerente, supervisão do nosso superintendente também. Então, e depois a gente faz uma avaliação final. Então, acho que é um trabalho né, contínuo, de ano, mas com foco nesses 3 meses de respondimento, e daí interface com as áreas. O jurídico nos ajuda nas obtenções de certidão, conversar com a contabilidade para questões de balanço. Então, acho que é essas interfaces com todas as outras áreas do grupo, né? Eu acho que exatamente o período que demanda mesmo, né, a inscrição. O Vicente matou, então, qual que é o faturamento, né, do último ano, qual que é a porcentagem disso, de doação, de patrocínio, né, o quanto que representa para incentivos, né, de sustentabilidade, quanto que isso representa. Então, assim, eu deixei equipe dedicada para poder fazer essas interfaces com as áreas, submeter as evidências, né, tirar as dúvidas ali do comitê gestor do próprio mapa, mas, assim, a gente vai rodando ali os pratinhos, né, sem tirar a atenção, né, do nosso dia a dia. Mas, assim, as informações estão prontas, né? Isso na verdade, é separar e garimpar. Agora, se você for fazer para poder atender, né, aí não dá, porque é sempre, né, de um ano anterior. Não, mas aí perfeito esse ponto, Thalita. Aí, por isso, né, que eu falei no nosso caso do bianual do Proética, você tinha que reestruturar, fazer uma política que você ou não tinha ou estava desatualizada, ou reforçar todo um pilar do programa, aí é outra conversa, outra vida, aí precisa de tempo mesmo, e aí precisa do enfoque da área de compliance, de novo, dependendo do assunto, com outras áreas. É isso aí. Boa. Pessoal, felizmente a gente acabou o tempo, eu tinha várias outras perguntas para o Vicente e para a Thalita aqui, mas aqui só para falar também para todo mundo que está aqui ainda, é que isso vai ficar gravado no YouTube, a gente vai disponibilizar a apresentação. Eu já estou falando aqui que o Vicente e a Thalita estão disponíveis para conversar com as empresas aí que tiverem. Lembrando que eu pedi antes para falar com a Thalita, se a turma for conversar com ela sobre isso, eu pedi primeiro. O Vicente tem prioridade, mas, enfim, eu acho que é muito legal ter os dois aqui com a experiência. Então, fiquem à vontade, eu já estou falando por eles, mas fiquem à vontade de entrar em contato com eles também para trocar figurinha, porque eu acho que isso que é a parte mais rica aí quando a gente está falando desse tipo de trabalho. Obrigada demais a Thalita, Vicente, por terem topado falar com a gente, eu acho que foi muito legal. Então, de novo, assim, em nome do escritório, super obrigada por vocês terem topado. Imagina, Camila, eu que agradeço. Meu parceiro Vicente, aí é só o começo, né, Vicente? Com certeza, vamos junto. Camila, obrigado pelo convite. Thalita, obrigado pela parceria. E conte comigo aí também, por precisar, estou à disposição. Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom Tchau, dia. tchau.